Olá pessoal, me chamo David Pereira e estou professor no Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, e essa é mais uma videoaula da disciplina de Infraestrutura de Transportes no curso de Engenharia Civil desta universidade, e a videoaula de hoje tem como foco o dimensionamento estrutural do reforço de pavimentos asfálticos pelo método do antigo DNR, atual DENIT, PRO 11 de 1979. Cabe lembrar que nós já tivemos uma aula anterior a essa, em que enfocou aspectos importantes e que seriam necessários, e que vocês perceberão ao longo dessa aula, serão necessários para a compreensão e, sobretudo, a análise dos parâmetros necessários ao dimensionamento estrutural por essa metodologia. Como referências básicas, bibliográficas, nós temos as referências do professor Jacques de Medina e da professora Laura Mota, o livro do professor José Tadeu Balbo, o Manual de Restauração do DENIT, que é a publicação IPR 720, onde tem esse método do PRO 11. Existe uma publicação também, já bem antiga, que vocês encontram na internet facilmente, que é específica do PRO 11, ela está mais detalhada do que no manual do IPR 720, assim como nós temos como referência também o livro de pavimentação rodoviária do Salomão Pinto e o Ernesto Proisler. Bom, o DENIT tem, ou o antigo DNR, tem em suas normas 4 procedimentos para dimensionamento de reforço de pavimentos. Nós vamos focar nesse, que é um dos principais, os mais usados, os mais usuais nos dias de hoje, ainda por mais que ele esteja, de certa forma, defasado. Grande parte dos projetos de restauração, eles têm, pelo menos como ponto de partida, o dimensionamento pelo PRO 11. Cabe lembrar que a gente já também teve a oportunidade de comentar em videoaulas passadas que essa metodologia de dimensionamento de restauração de pavimentos, assim como a metodologia de dimensionamento de pavimentos novos, está em vias de ser alterada, né, substituída por uma mais atual, que acaba por caracterizar os materiais e avaliar o desempenho futuro dos pavimentos à luz da mecânica de pavimentos. Bom, mas como essa ainda é a nossa norma vigente, nós vamos então focar nessa do PRO 11 de 79. Nessa norma, a gente é capaz de estimar a vida remanescente do pavimento, se eventualmente o pavimento a ser restaurado, o pavimento em uso, ainda possui algum resquício de vida remanescente, mas nós vamos levar toda essa abordagem de hoje vinculada ao dimensionamento ou relacionada ao dimensionamento de reforço de pavimentos. Esse vai ser o nosso grande foco com essa videoaula. É importante lembrar que essa videoaula busca, no dia de hoje, apenas ilustrar e trazer à tona toda a sua conceituação básica relativa ao método de dimensionamento, uma vez que nós teremos uma outra videoaula, a última, provavelmente, dessa disciplina, em que nós trabalharemos um exercício prático de dimensionamento de reforço de pavimentos pelo PRO 11, em que nós vamos fazer uma análise completa das informações necessárias ao dimensionamento, desde a parte de segmentação, ainda anterior, lá na fase de avaliação estrutural do pavimento no que diz respeito às deflexões, em que nós vamos corrigir essas deflexões pelos fatores que são necessárias, as suas correções, passando pela segmentação homogênea até o próprio dimensionamento que vai levar a termo
a metodologia, o método que eu vou ilustrar, tentar simplificar para vocês na aula de hoje. Em relação à parte conceitual do método, ele é baseado no método do argentino Celestino Ruiz, né, e foi trazido para cá também pelo Lobo Carneiro, o engenheiro Lobo Carneiro, né, o critério de ruptura associado a esse dimensionamento faz menção à tentativa de se evitar uma fissuração excessiva na nova camada asfáltica, que é a camada que será introduzida no pavimento já existente, mas como reforço estrutural, então ele vai focar basicamente nesse critério de ruptura. Eventual reflexão de fissuras, por exemplo, em revestimentos asfálticos pré-existentes, ser fissurados, essas fissuras poderão, porventura, num futuro, serem refletidas para a nova camada asfáltica de reforço. Esse método não visa a proteção contra esse mecanismo de ruptura, e sim vai trabalhar basicamente com a fissuração no concreto asfáltico novo em decorrência da degradação por fadiga. E para fazer isso, ele lança mão de um critério que a gente chama de deflexão admissível, que foi oriundo lá do Asphalt Institute, em que ele vai nos induzir a determinação de uma deflexão no topo do pavimento já restaurado, de tal sorte que a deflexão que a gente vai ter nesse novo pavimento, ou no pavimento reforçado sobre a restauração do pavimento, vai ser uma deformação que vai gerar, uma deflexão, melhor falando, que vai gerar uma deformação na nova camada asfáltica, de tal sorte que esse εt, ou a tensão de tração na flexão, fique dentro de certos limites que sejam adequadamente absorvidos pelo concreto asfáltico, sem a falência por fadiga dessa nova camada asfáltica por esse mecanismo de ruptura. Então a gente vai determinar qual é o nível de deflexão que esse novo pavimento, ou que o pavimento pós-restauração, deverá possuir, de tal sorte que os níveis de esforços gerados nessa nova camada fique compatível e dentro de certos limites aceitáveis sob o ponto de vista devido à fadiga do concreto asfáltico. Cabe ressaltar, e a publicação do IPR 720 traz isso, que os pavimentos eles apresentam 3 fases distintas. E de uma maneira bastante simples, assim, nós teríamos uma fase em que o pavimento encontra-se em consolidação. Nessa fase nós temos um pequeno tempo decorrido desde a abertura ao tráfego, da sua execução, né, até a liberação ao tráfego, em que as deflexões recebem, ou a gente se avaliasse continuamente as deflexões, nós iríamos perceber uma leve decaída desses valores. O que não seria muito trivial. Assim. Na prática, nessa fase de consolidação, está acontecendo no interior do pavimento uma série de rearranjos dos materiais constituintes das diferentes camadas, de tal sorte que as camadas foram dessa forma rearranjadas e com isso densificadas, e assim a gente tem então uma redução das deflexões no pavimento. Isso não decorre muito tempo, não é questão de um ano, né? É bem menos do que isso, mas é uma fase importante chamada de consolidação. A partir daí, nós entramos num regime elástico, ou uma fase elástica de deformações. E o pavimento, e mais especificamente o concreto asfáltico nessa fase, ele vai sofrendo algumas deformações, mas com uma boa capacidade de se regenerar, por isso que a gente chama de fase elástica. E o pavimento vai experimentando um leve aumento de deflexão ao longo do tempo. E aqui a gente tem transcorrido uma boa fase
da vida útil do pavimento, conforme era a perspectiva de vida útil do pavimento quando ele foi projetado. A partir de um determinado ponto, né, e ele está associado a uma ocorrência de mais difusa no interior do pavimento, de fissuras classe 2, classe 3, nós entramos na fase de fadiga, em que as deflexões começam a se elevar de maneira bastante significativa. Então a gente precisa avaliar para verificarmos, porque eventualmente nós estejamos avaliando um pavimento em que ele ainda tem uma vida remanescente. E daí então, dependendo do tráfego futuro para restauração, pode ser que nem seja necessária uma intervenção muito pesada e basicamente a gente lance mão de alguma técnica construtiva para só reabilitar suas condições funcionais. E isso tudo a gente consegue determinar a partir das avaliações estruturais do pavimento. Por isso que é importante também que a gente tenha em mente que para que a gente vá dimensionar um pavimento, uma restauração de um pavimento, nós precisamos ter já previamente realizado uma série de levantamentos funcionais e estruturais do pavimento. E basicamente, nesse sentido, o que a gente precisa de informações relativas ao pavimento para podermos restaurá-lo é o histórico do pavimento relativo à data de abertura ao tráfego, o tráfego atual, o tráfego futuro, o tráfego que já solicitou, então, né, havia até os dias de hoje, o tráfego acumulado. E nós vamos precisar também o tráfego futuro. Daqui para frente, o que eu vou ter de perspectiva de tráfego, assim como nós tivemos um tráfego, que era aquele tráfego em termos de número N, que o método DENIT, que a gente também chama método do CBR, estipulava, com base nos fatores de equivalência de carga do Corpo dos Engenheiros Americanos, a gente tinha então que determinar aquele N da USACE para fins de dimensionamento do pavimento novo. Agora, nós queremos determinar o nível de tráfego de solicitações equivalentes do eixo padrão para a restauração do pavimento. E esses N's não guardam nenhuma relação. Não há necessidade de nós dimensionarmos o reforço do pavimento para a mesma vida útil e para a mesma condição de tráfego do pavimento quando dimensionado a sua implantação. Diante disso, um outro detalhe importante é que nem sempre o período de projeto, e geralmente o período de projeto de restaurações são menores do que os períodos de projetos de implantações de rodovias. E um outro detalhe importante que cabe mencionar e enfatizar é que para essa metodologia, para o PRO 11, conforme publicação IPR 720, os fatores de equivalência de carga associados ao dimensionamento, eles são os da AASHTO, porque foi com base nos FACS da AASHTO que houve toda uma calibração desse modelo, né, que determina, então, a deflexão admissível. Então, não podem esquecer, até agora, de todos os métodos que nós estudamos, esse é o único que leva em consideração o fator de equivalência de carga da AASHTO. A gente ainda precisa conhecer as características das camadas dos pavimentos existentes, que a gente consegue mediante a prospecção, né, ou a utilização de ensaios não destrutivos, como o DPR, que nós já vimos quando estudamos a condição de superfície do pavimento, associado depois à avaliação estrutural do pavimento, melhor falando, geologia e hidrologia da região, as sondagens, conforme eu havia mencionado, mas tem dois parâmetros que são fundamentais junto ao tráfego futuro para a rodovia, que é o levantamento deflectométrico, realizado com base nas deflexões da viga Benkelman, então isso é importante. Lá na videoaula sobre avaliação estrutural de pavimentos, eu havia mencionado que existe um outro método, que é o FWD, uma outra sistemática de avaliação da deflexão com outro equipamento,
mas que medem deflexões através de proposições ou métodos diferentes. Então, a gente precisaria eventualmente realizar a correção dessas deflexões para o que seria esperado se o ensaio no campo fosse realizado com a viga Benkman. Porque hoje em dia, uma malha viária extensa, geralmente se faz a avaliação deflectométrica com FWD, que é mais rápido o processo de avaliação das bacias de deformação. Um aspecto importante agora relativo às condições de superfície do pavimento é o IgG. Eu preciso determinar qual é o IgG desse pavimento. E essas determinações dessas propriedades geralmente se fazem, e eu estou falando especificamente das deflexões e do IgG, a partir de estaqueamentos pré-existentes na rodovia. Então, a cada 20 metros, nós vamos ter uma estação para avaliar o IgG, conforme videoaula anterior já repassada a vocês, e também realizaremos a bacia de deflexão. O fato é que isso gera uma condição, conforme vocês estão vendo nas ilustrações, de grande dispersão, de grande variabilidade. Não há uma constância nisso ao longo, por exemplo, de 100 quilômetros de uma determinada rodovia, né? E esses parâmetros precisam ser analisados sob o ponto de vista de segmentos homogêneos, que já foi alvo da videoaula anterior que eu havia preparado para vocês. Então, esse assunto sobre segmentação homogênea já é um assunto compreendido e agora talvez a gente tenha a consolidação da importância desse método, desse processo de segmentação homogênea para dimensionamento efetivo do pavimento, conforme nós estamos nessa fase, nessa videoaula, conhecendo. Bom, aquelas deflexões características que a gente determinou a partir da segmentação homogênea, que foi então lá no campo, que a gente media a temperatura, corrigia a temperatura, também a gente deve corrigir essas deflexões em relação a um fator que é tido como fator de correção sazonal. O que é esse fator de correção sazonal? Muitas vezes nós executamos as avaliações deflectométricas em uma condição climática favorável, né, num período seco da região, até para que a gente tenha a produtividade dos serviços lá no campo. E, consequentemente, nos períodos chuvosos, essa deflexão provavelmente seria maior do que no período seco. Com base nisso e tentando colocar um fator de segurança associado à deflexão, nós vamos calcular essa deflexão de projeto a partir de um fator que a gente chama, então, fator de correção sazonal, que é a função da estação da chuva que a gente realizou o levantamento da deflexão lá no campo, que chegou à deflexão característica, e ainda também em função do tipo de solo ou da sua suscetibilidade higroscópica ou da sua sensibilidade à umidade. Então, se, por exemplo, essas deflexões foram obtidas numa estação chuvosa, não há correção nenhuma a ser feita sobre a deflexão característica para termos a deflexão de projeto. Lembrando que a deflexão de projeto é a deflexão que vai me caracterizar a condição estrutural do meu pavimento existente, deteriorado, e que ele, então, será alvo de uma restauração. Agora, se essa minha avaliação foi feita lá no campo durante uma estação seca e o solo for arenoso e permeável, eu vou corrigir essa deflexão característica por um fator que pode majorar de 10% a 30% o valor da deflexão. E se o solo for argiloso, e por isso grande parte dos nossos solos, sobretudo em ambientes não tropicais, a gente tem então alta sensibilidade à umidade. Por essa questão, nós vamos corrigir essa deflexão característica
por um fator que varia entre 20% e 40%, maior do que o anterior, portanto. Certo? Qual o valor? Bom, o valor vai depender do feeling, da sensibilidade e da experiência do projetista. E agora nós temos a deflexão admissível. Lembrando que a deflexão admissível é aquela deflexão, voltando para a gente lembrar, que deverá apresentar o pavimento logo após a restauração do pavimento, né? Depois da introdução de uma nova camada asfáltica sobre a camada asfáltica pré-existente. Isso é a deflexão admissível. E essa deflexão admissível ela é calculada, determinada por essa fórmula que vocês estão vendo aqui. Ela correlaciona a deflexão admissível ao N da Ashto, reforço novamente, N da Ashto e não N da Usace. Aqui nesse método do PRO11 nós vamos utilizar a avaliação do pavimento em termos de operações equivalentes do eixo padrão, considerando os fatores de equivalência de carga da Ashto. Bom, dessa fórmula aqui, resolvendo então essa equação para a determinação da deflexão admissível, ela sai num número que deve ter que tem como unidade centésimo de milímetro. Antigamente, essas deflexões ainda eram corrigidas se o pavimento era semirrígido e, portanto, tinha uma camada cimentada de base ou subbase, e ainda se o revestimento fosse integralmente em tratamento superficial, geralmente era duplo, e a base fosse granular, a gente também corrigiria essa deflexão admissível multiplicando por 2. Mas isso está em desuso, tá? A gente não tem usado mais isso, até porque os nossos pavimentos, são poucos os pavimentos, sobretudo aqui na condição mais regional de Santa Maria, que tem uma base cimentada, então não há muita frequência de pavimento semirrígido e tampouco esses pavimentos que sofrem restauração têm como revestimento tratamento superficial. Por isso que está em desuso e a gente nem vai entrar muito nesse detalhamento. Aqui nós temos então uma expressão gráfica dessa deflexão admissível, né? Então, pensando num nível, por exemplo, de N da Ashto, novamente, de 1 vezes 10 na 7, a gente teria algo próximo a 60 vezes 10 na menos 2 milímetros. Bastaria colocar 1 vezes 10 na 6 aqui. Nós chegaríamos à deflexão admissível da ordem de 60 centésimos de milímetros. Então, uma vez executado o concreto asfáltico novo, essa deflexão a ser medida com a viga Benkelman no topo do pavimento deveria ser no máximo de 60 centésimos de milímetros. Se isso acontecesse, o que iria ocorrer? Nós teríamos um nível de esforço de tração na flexão na camada de concreto asfáltico novo compatível com a vida à fadiga desse pavimento, ou seja, compatível com aquele tráfego, no nosso exemplo numérico, de 1 vezes 10 na 7 solicitações do eixo padrão, no que diz respeito à degradação por perda de serventia, que nesse caso específico é o da Ashto, né? Então, isso que representa fisicamente, isso que é a explicação física, digamos assim, dessa deflexão admissível e que vai ser importante e vai ser um balizador da nossa determinação da espessura de reforço. Com base em algumas características que foram avaliadas lá no campo, deflexão de projeto, lembrando, a deflexão de projeto ela foi a deflexão característica do segmento homogêneo que foi ajustada em relação a um fator de climático sazonal. E também em função do R, do raio de curvatura, que nós vimos lá na aula de avaliação deflectométrica, né? Então, quanto maior o raio, melhor é a distribuição dos esforços. Nós vamos chegar em algumas hipóteses possíveis para o nosso dimensionamento.
Inclusive, se o IgG for extremamente alto, o IgG maior do que 160, o que é um indicativo, se vocês lembrarem lá da videoaula que falou sobre a condição de superfície de pavimentos, em que tratamos especificamente do IgG, um IgG maior do que 160 é um IgG de uma condição péssima de pavimento. Então, com base nesses 3 parâmetros, deflexão de projeto, raio de curvatura e o IgG, além, obviamente, da deflexão admissível, que é um parâmetro relativo ao N, né? Então, o nosso N está associado a uma deflexão admissível. Então, nós temos aí os parâmetros estruturais, dP e R, os parâmetros funcionais, por assim se dizer, que é a condição de superfície do pavimento, e também a questão de tráfego associada a tudo isso. Nós vamos, então, encontrar essa tabela que vai nos dar nos dará, então, as diretrizes de projeto de dimensionamento do reforço. Então, a primeira hipótese que a gente tem é que a deflexão de projeto, que é aquela deflexão lá do campo, medida sobre o pavimento ainda sem ser restaurado, se essa deflexão já for menor do que admissível e o raio de curvatura for um raio maior do que 100, o que significa uma boa distribuição dos esforços, isso vai me dizer que a qualidade estrutural do pavimento é boa, que eu não preciso fazer nenhum tipo de intervenção ou estudo complementar, que não há o que se reforçar e o que eu tenho que fazer apenas é algumas correções de superfície, que porventura eu possa ter no pavimento, como, por exemplo, afundamento em trilho de roda. Então, eu vou fazer somente medidas superficiais, que é para corrigir eventuais problemas que o pavimento apresente. Na maioria dos casos, a gente incorre à hipótese 2, em que a deflexão de projeto é maior do que admissível, então eu tenho que reduzir a minha deflexão, que hoje é alta lá no campo, para um nível menor, para que o revestimento asfáltico novo suporte a degradação por fadiga. Só que eu não tenho uma estrutura tão ruim assim. Eu tenho um raio de curvatura de maior do que 100 metros, o que denota que ele está distribuindo, de certa forma, de maneira compatível os esforços gerados pelo tráfego. Daí eu ainda preciso verificar uma outra condição intermediária. Se essa deflexão de projeto for menor do que 3 vezes admissível, significa que não tenho tanta discrepância assim entre eles. Isso vai me dar uma condição regular em termos estruturais, não preciso fazer estudos complementares e eu vou fazer a determinação da espessura da nova camada asfáltica pelo critério deflectométrico, que logo na sequência a gente vai ver qual que é. Agora, se a deflexão de projeto for maior do que 3 vezes admissível, vamos imaginar, eu tenho a deflexão de projeto lá no campo de 100 centésimos de milímetro. E a deflexão admissível, vamos imaginar que ela seja de 30 décimos de milímetro. Então, 30 centésimos de milímetro, perdão. 30 vezes 3 dá 90. Né? 90 é menor, 100 é maior do que 90. Então, esse seria o caso em que eu teria uma condição estrutural má. Eu precisaria fazer uma série de estudos adicionais relativos à condição estrutural do pavimento e daí eu teria que fazer uma avaliação deflectométrica associada a uma avaliação de resistência. O que é essa resistência? Nós já vamos ver com um pouquinho mais de detalhe, mas basicamente seria verificar se aqueles critérios do método de dimensionamento do DNR, né, do método CBR, ele vai ser atendido para esse tráfego futuro com base na introdução dessa espessura de reforço que a gente está prevendo calcular. Eu tenho uma terceira hipótese, e daí eu trago esse detalhe aqui, porque nessa hipótese 3 aqui, eu tenho uma condição em que houve um erro de digitação lá no
no manual do IPR. Então eu já corrigi. Cuidem, se vocês forem pegar, vocês vão verificar que a condição 3 e a condição 4, que ficou apagada aqui pelo meu balãozinho, mas elas no método, lá no manual do IPR, ela tem a mesma condição, só que elas têm condições diferentes na prática. Então, a condição 3, a hipótese 3, eu tenho a deflexão de projeto menor do que admissível, mas o meu raio é muito pequeno, é menor do que 100. Seria quase a primeira condição, só que com a condição de raio muito baixo. Então, eu tenho uma condição regular a má, e eu preciso fazer uma avaliação tanto deflectométrica quanto do critério de resistência. Agora, se eu tiver uma deflexão de projeto maior que admissível, significando que eu preciso uma substancial redução das deflexões para atender à condição de fadiga do reforço, porém eu também tenho um R muito baixo, significando que o pavimento está distribuindo de maneira muito agressiva os esforços oriundos do tráfego para as camadas subjacentes, que pode me caracterizar algum esforço excessivo nas camadas de solo ou granulares do pavimento. Portanto, dessa forma, eu precisarei olhar o critério de resistência com atenção ao dimensionar o reforço ou a restauração desse pavimento. Isso ocorre muitas vezes, pessoal, quando a gente tem um pavimento que está lá colocado ao tráfego e que foi dimensionado para um N muito baixo e ao longo do tempo as regiões que são ligadas por essa rodovia evoluíram, se desenvolveram e o tráfego começou a ser bastante intenso e pesado, né? Com um fluxo alto de número de veículos quantitativos e com cargas também bastante importantes. Então a gente tem uma defasagem estrutural do pavimento já lá pelo critério da resistência. Não adianta a gente dimensionar a restauração porque o pavimento ainda está sujeito a se degradar pelo critério da resistência, conforme nós já vimos então o conceito desses critérios em aulas anteriores. E no caso, pessoal, em que a gente tenha aquela condição péssima determinada pelo IgG, basta o IgG ser maior do que 160, eu nem vou ver as deflexões. Eu, conforme a norma, eu já tenho que fazer uma reconstrução desse pavimento, tendo como base o critério da resistência, certo? Muito mais difícil nós chegarmos a essas condições. O ideal, interessante, é que a gente tivesse um sistema de gerência de pavimentos adequado, uma restrição orçamentária não tão severa, de tal sorte que a gente chegasse sempre na hipótese 2, quando fôssemos dimensionar os nossos pavimentos. Infelizmente, não é sempre assim que a gente observa lá no campo os nossos pavimentos. Bom, dependendo do critério, e é o critério da hipótese 2, por exemplo, na primeira condição, eu tenho aqui a avaliação pelo critério ou dimensionamento do reforço pelo critério deflectométrico. Quando isso ocorre, eu vou determinar a espessura de concreto asfáltico em centímetros a partir de 1K, que é um fator de redução de deflexão, logaritmo da deflexão de projeto, que é aquela deflexão característica em que eu corrigi pelo fator sazonal, dividido pela deflexão admissível, que é aquela deflexão máxima que o pavimento terá que ter depois de executada essa espessura de concreto asfáltico, de tal sorte que essa deflexão vai me limitar os esforços de tração na flexão na nova camada asfáltica, de tal sorte que a gente não venha a ter uma ruptura precoce por fadiga desse novo revestimento asfáltico. Observem que, então, a gente deve determinar essa deflexão admissível por aquela equação, aquele modelo que foi apresentado anteriormente, com o N sendo determinado com os fatores de equivalência de carga da hasto. Eu estou me repetindo na videoaula de hoje, mas é que entrou um fator novo, que é o N da hasto, e ele deve ser observado para que vocês não incorram em erro ao dimensionar o pavimento. Bom,
Agora, o que vem a ser esse K, que é o fator de redução de deflexão? Isso aqui eu já sei, que é a condição estrutural do meu pavimento hoje. Isso aqui é um critério que tem a ver, é um valor de deflexão que é a função do tráfego futuro. O K, o que é? É o fator de redução da deflexão. É quanto esse meu concreto asfáltico é capaz de reduzir a minha deflexão. E esse é um fator que pode ser calibrado. O problema maior é que quando a gente está na fase de projeto, esse projeto vai consubstanciar um processo licitatório que vai contratar a empresa que executará efetivamente a restauração do pavimento. Então não se tem noção de qual concreto asfáltico que vai ser empregado. E esse K depende fundamentalmente desse concreto asfáltico que vai lá no campo. Quanto mais rígido, digamos assim, for o concreto asfáltico, maior vai ser essa redução de deflexão, maior é a capacidade dele reduzir a deflexão. Consequentemente, eu vou precisar uma espessura menor desse material para reduzir dos limites próximos à deflexão de projeto para a deflexão admissível, certo? Então, quando a gente não sabe qual é o valor, a própria norma especifica o emprego desse casinho, que não tem nada a ver com o coeficiente estrutural das camadas, que nós vimos lá no método do DNR. Esse casinho é só o fator de redução de deflexão. Nós vamos empregar esse casinho, então, igual a 40, conforme preconizado na norma. Quando eu tiver condições e interesse, eu posso ir para campo e calibrar esse casinho. E eu vou determinar esse casinho a partir da espessura de reforço que eu colocar num campo, num trecho monitorado, num trecho teste. Então eu tenho lá, eu vou no campo, meço a deflexão inicial antes da colocação do reforço com a viga Benkaman, coloco uma determinada espessura conhecida de concreto asfáltico e meço depois da execução, depois de dado o período de consolidação das deflexões, eu meço a deflexão posterior ao reforço, depois do reforço, que é esse DR. Então, com base nessa espessura, na deflexão antes e na deflexão depois, eu consigo determinar o K. E esse K pode ser utilizado, então, para verificação e para alimentar esse critério deflectométrico aqui por essa expressão. Em 2013, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, um trabalho de conclusão de curso do aluno Augusto Chapinotto, ele estudou efetivamente até o título era Reforço Estrutural para Pavimento Asfáltico, Determinação do Fator de Redução de Deflexão K. Então, o que ele fez? Ele foi para o campo, mediu a deflexão de 3 trechos, né? De 3 segmentos que apresentavam condições de deflexões diferentes e que seria alvo de restauração. Era um trecho do DENIT, tá? É BR-158. Ele mediu as deflexões, observem aqui, ó, bastante degradação por fadiga, né? As trilhas já estão todas fadigadas. Então, eles mediram antes da intervenção. A intervenção previa uma fresagem, eles mediram a deflexão posterior à fresagem e depois mediram a deflexão posterior à execução do concreto asfáltico. Com base nessas informações, então, eles tinham 3 trechos experimentais. Em cada trecho experimentais, eles tinham 3 pontos onde avaliaram as deflexões, tá? De maneira geral, o nível do trecho 1 de deflexões antes da fresagem era de 66,8, do trecho 2, 86 e do trecho 3, 106. Propositalmente foram pegos trechos com diferentes níveis de deflexões e com base nas deflexões medidas antes da fresagem e depois da fresagem, com base nas medidas realizadas depois da fresagem, uma vez que a fresagem ela contemplou 4 centímetros
regular para todos os trechos. E como eles tinham espessuras pré-existentes diferentes, nós procuramos então os valores dessas deflexões e calculamos os Ks em função da deflexão posterior à fresagem, que até nem trouxe nessa tabela aqui. Mas o importante é que a gente chegou nesses valores de Ks, certo? A média geral para os 9 pontos foi de 39,1, bem próximo dos 40 que a norma estipula. Mas observem que quanto menor é o nível de deflexão, a tendência que se tem é de maior valor de K. Certo? Aqui a gente tem o valor do desvio padrão da amostra e o coeficiente de variação. Então há uma grande dispersão, de certa forma, aqui da ordem de 25% nos valores desses Ks que a gente obteve nesse estudo. Obviamente que esse estudo levou em consideração a faixa C do DENIT, um concreto asfáltico, o teor de ligante era 4,7%, mas eu estou sendo bastante simplista em colocar as características do concreto asfáltico aqui, porque ela está intimamente relacionada a essa condição de redução de K. Talvez eu tivesse que ter colocado, e a gente não tinha na época, a condição de realizar alguns ensaios mais avançados, como o módulo de resiliência da camada asfáltica, de tal sorte que foi só um estudo incipiente, mas que mostra, de certa forma, que a condição de calibração ela existe, ela não é muito difícil, mas ela gera grandes erros associados ou dispersões de resultados associados, uma vez que nós temos uma série de aspectos a serem considerados, e a própria deflexão que a gente mede, no caso específico que tinha fresagem, acaba sendo um complicador no momento em que a gente vai fazer essa avaliação da deflexão sobre a superfície fresada. Não é algo muito simples de se fazer, até o posicionamento da ponteira fica um pouco prejudicado pela condição de rugosidade bastante elevada da superfície do concreto asfáltico pós-fresagem. Um outro aspecto importante é que se a espessura de concreto asfáltico que a gente dimensionou pelo critério deflectométrico ela for muito elevada, eu posso ter o interesse e o desejo de subdividir a camada com parcial substituição do concreto asfáltico por um outro material. E nessa condição, a espessura do novo material ela vai ser determinada pela espessura a ser substituída de concreto asfáltico, e o fator importante para ponderar essa substituição é o coeficiente de equivalência estrutural semelhante àqueles do método do DNR, que a gente já estudou. Eu disse semelhante, ele não é igual, porque se vocês olharem a brita graduada simples aqui, ó, se for um material que eventualmente vocês queiram colocar, dependendo do CBR, ele pode ter um K de 1,1 a 1. Né? Lá no método do DNR, a brita graduada simples como base tinha o Kzinho igual a 1 sempre. Então, esses são os coeficientes estruturais que o PRO 11 traz na sua formatação, na sua formulação, para que a gente substitua, então, o concreto asfáltico por um outro material. Claro que não dá para ser integralmente, né? Porque eu preciso ter uma camada de rolamento adequada com uma superfície de melhor condição de rolagem que é trazida pelo concreto asfáltico. E o concreto asfáltico aqui tem o Kzinho igual a 2, esse sim semelhante ao que a gente tinha visto lá no método do DNR, igual, né? Dependendo da condição em que a gente tem o dimensionamento, a hipótese que a gente entra lá, conforme visto, nós temos o critério de resistência. Então, esse critério de resistência seria mais ou menos realizarmos uma verificação se nós temos atendidos, por exemplo, um revestimento asfáltico novo, a espessura dele multiplicada pelo Kzinho dele,
mais a espessura do revestimento antigo vezes o casinho dele, e aí a gente tem um certo problema, porque esse casinho aqui não é 2, né? Porque o material já está antigo, já está sendo restaurado, mas, de certa forma, vai pela sensibilidade do projetista. Mas a base, a espessura efetiva da base, vezes o casinho da base, isso tudo somado vai me dar, em termos granular, algo que tem que ser no mínimo igual ao Hzão índice 20, que é a espessura de material granular necessária à proteção da subbase. Se eu pegar depois tudo isso, mais a subbase, vezes o Kzinho da subbase, e esse K agora que eu estou falando é o K maiúsculo, alusivo a coeficiente estrutural. Ele tem que atender o mínimo demandado pela espessura de material granular necessária à proteção do reforço contra a ruptura por cisalhamento. E depois também devo fazer uma verificação em relação ao HM. Se todas essas camadas já pré-existentes do pavimento, mais a camada de reforço, possivelmente em concreto asfáltico, se elas atendem todos esses critérios. Se elas atenderem, beleza, o critério de resistência está atendido. Agora, se elas não atenderem, bom, daí eu tenho um problema e eu vou ter que colocar uma espessura adicional ainda de concreto asfáltico ou de outro material, de tal sorte que eu consiga verificar a condição do critério da deflexão ou deflectométrico associado ao critério de resistência. No entanto, pessoal, é muito importante a gente lembrar que no cálculo dessa espessura, nessa equação que a gente já conhece, o N que nós temos aqui é o N do corpo dos engenheiros americanos. Então eu não posso pegar aquele N que eu determinei com minha deflexão admissível, lembram? Ó, esse meu N que eu determinei a deflexão admissível não serve para eu colocar nessa fórmula em que eu vou determinar H20 maiúsculo, HN maiúsculo e o H maiúsculo índice M. Não é esse mesmo N. Eu tenho que caracterizar esse N, eu tenho a mesma matriz de tráfego, mas os fatores de equivalência de carga são diferentes. Então eu tenho que colocar com a matriz de tráfego para o reforço, mas com fatores de equivalência de carga do corpo dos engenheiros americanos. Então esse é um aspecto bastante importante. Provavelmente na videoaula em que nós vamos fazer a solução, a resolução, nós tenhamos também um caso específico em que nós vamos avaliar o critério da resistência. Alguns outros cuidados importantes, já nos encaminhando para o final dessa videoaula, é que, dependendo do que a gente avalia no levantamento de condição de superfície, por exemplo, se eu tiver muitas fissuras classe 3, então eu tenho o material lá na superfície já desagregando. E era exatamente o caso que a gente tinha no trabalho do Chiapinotto. Olha só, muita fissura classe 3. Tanto que a solução que foi implementada era um programa do CREMA aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Santa Maria, previa a fresagem. Então, previa a fresagem, né? Então, a gente precisa fresar. Só que quando eu freso, eu tenho um aumento da deflexão. Então, aquela minha deflexão de projeto, aquela minha deflexão característica, na prática, ela servia quando eu tinha no topo do revestimento. Se eu fresar, eu tenho uma espessura residual de concreto asfáltico existente menor. E isso faz com que eu tenha uma condição estrutural completamente diferente daquela que eu avaliei na fase de projeto. Então, esse é um aspecto importante e que, de alguma forma, o projetista vai ter que solucionar esse problema. Na grande maioria das vezes, a gente faz isso à luz da mecânica de pavimentos. Se eu tiver panelas, elas deverão ser corrigidas previamente e, de preferência, fazendo um remendo superficial ou profundo de maneira adequada, não simplesmente tapando o buraco. Um ATR ou um afundamento plástico localizado,
eles devem ser solucionados também previamente. O ATR deve sofrer lá sua fresagem e para retirar aquelas ondulações laterais ou, se for necessário, nós precisamos fazer uma recuperação da camada cisalhada, fazendo remendo profundo, se necessário for, chegando até onde nós tivemos a ruptura e recompondo essa camada cisalhada, ou as camadas que sofreram cisalhamento, tá? Então não esqueçam, novamente, só para frisar, se for necessário fresagem, de alguma forma a gente vai ter que considerar essa fresagem. Então, isso porque a deflexão de projeto ela vai ser maior do que a gente mediu lá no campo. E no passado, o que se fazia basicamente era acrescer na espessura de concreto asfáltico aquilo que foi fresado, que não é bem verdade, né? A gente está dizendo que o que a gente tirou é da mesma qualidade, na fresagem, da mesma qualidade do que a gente está colocando novo. Na prática, não é uma relação assim. O que a gente tirou está em condição estrutural pior do que a gente está colocando. Então, a rigor, eu teria que colocar menos, mas o quanto menos. Isso a mecânica de pavimentos pode auxiliá-los nessa determinação, uma vez que muitas vezes é quase que impossível que a gente vá para campo novamente realizar as deflexões pós-fresagens, a não ser que o empreiteiro tenha interesse de propor ao DENIT, e isso acontece muitas vezes, uma nova solução técnica em função da necessidade dessa fresagem. Então ele vai e fresa, mede novamente a deflexão e propõe novas soluções que vão ser fatalmente um pouco maior de espessura do que aquela espessura de reforço inicialmente previsto, né, com base nas deflexões antes da fresagem. Tudo isso vai ficar muito mais bem colocado e consolidado a partir do exemplo prático que vocês terão acesso na próxima videoaula. Então, se sobrou dúvida ainda sobre esse procedimento, e acredito que tenha sobrado dúvida, e eu fiz questão de não trazer nenhum outro exemplo mais em termos de apresentação apenas para vocês, de cálculo do reforço, porque a gente vai fazer isso de uma maneira bastante didática e passo a passo o dimensionamento na última videoaula dessa disciplina. Então eu queria reforçar o meu agradecimento pela atenção, a minha disponibilidade para tirar eventuais dúvidas, vocês também têm meu e-mail aqui, e desejar contar com a presença, desde já conto com a presença de vocês na próxima videoaula, que será a última, mas que vai consolidar talvez esses últimos 3 blocos de avaliação funcional e estrutural de pavimentos, de segmentos homogêneos e método de dimensionamento Pro 11 de 79, certo? Um grande abraço a todos, obrigado novamente pela atenção e até a próxima e última, derradeira videoaula, tá bom? Um abraço.